Ok, pessoal? Assunto também frequente nas bancas de concurso, função composta, certo? A função composta, na verdade, é um atalho, né? Por exemplo, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, e existe uma função, tá? Que relaciona o A com B, vou chamar de F, e seja aqui outro conjunto C, e existe uma função que relaciona os elementos de B com C, vou chamar de G. A função composta é como se ela desse salto daqui para cá, certo? É o F bola G, certo? Ou FG, ok? Por exemplo, eu tenho uma função, seja 2x menos 5, a função f, e tem uma função g, que seja x elevado a 2 mais 2, ok? Então, pessoal, se ele quiser g bola f, é a mesma coisa que g de f de x, tá certo? E se ele quiser em um ponto específico, por exemplo, 3, tá? Então você pode fazer isso aqui de duas maneiras. Você pode calcular o f de 3 e substituir aqui ou usar a função composta propriamente dita, tá certo? Calculando o f de 3, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 2 vezes 3, 6 menos 5, 1. Tá? Aí você substituir o que aqui, pessoal? G, f de 3 é 1. Calcularia a imagem de 1 na função g. Tá? Então substitui 1 aqui. 1 elevado a 2 mais 2, que é igual a 3. Certo? Bem simples, né? Agora, se você for usar a função composta, primeiro para calcular g de f de x, vai dar um trabalho maior, tá? Você vai calcular a imagem de f na função g. Então, onde tem x, você vai colocar o próprio f na função g. Então, em vez de colocar x ao quadrado, vai ser f de x ao quadrado mais 2, certo? F de x é 2x menos 5, então vai ficar 2x menos 5 ao quadrado mais 2. Então você vai ficar o que, pessoal? O quadrado do primeiro, é assim? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 4 vezes 5, 20x, mais o quadrado do segundo, mais o 2 aqui, tá? Então isso aqui vai ficar o que? 4x2 menos 20x mais 25. Tá? Essa é a minha g bola f, né? Ou seja, g de f de x. Agora, se eu quiser usar direto g de f de 3, é só substituir o 3 aqui direto, tá? Vai ficar
4 vezes 3 ao quadrado, menos 20 vezes 3, mais 25. Então aqui dá 9 vezes 4, 36, menos 60, mais 25. Então, 30, 50, 55, 61, menos 60. Tá? Dá 1. Então, pessoal, tem que dar o mesmo valor, né? Como não deu, tem um pequeno erro aqui, ó. 25 mais 2, 27. Tá? Então aqui é 27. 36 mais 27, 63. Menos 63. Né? Então você pode fazer de duas maneiras. Ok, pessoal? Claro que essa opção aqui foi bem mais simples, né? Bem mais simples. Mas as duas tem que dar o mesmo valor. Ok? Galera, chegamos aqui ao exemplo, tá? Geralmente cai demais esse exemplo e parece ser difícil, tá? Mas se a gente adotar uma estratégia correta, mais adequada, se torna mais fácil, tá? A gente tem a função f, ok? É uma função afim, igual a 3x menos 5. E a gente tem a função composta f bola g, ou f de g de x, tá? Que é x2 menos 3. O que a gente vai fazer, pessoal, é tentar descobrir essa função de outra maneira, ok? E depois igualar a essa lei de formação. A partir da função f, a gente vai calcular a função f, só que no lugar de x eu vou substituir por g de x. Então, o que a gente coloca aqui vem para cá, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar o triplo de g de x, que é o meu x, menos 5. Tá? Novamente. Por exemplo, se eu quisesse calcular o f de 2, o que faríamos, né? A gente, né, teria que substituir o x por 2, tá? Se fosse f de 2, tá? Como eu quero f de g de x, onde tem x aqui, eu vou substituir por g de x. Então vai ficar 3 vezes g de x menos 5. Tá? Só que ele já deu também o f de g de x. Então eu vou igualar isso a isso. Ok? Então, o que é que teremos? A gente tem que 3 que multiplica g de x menos 5 vai ser igual a x2 menos 3. Somando com 5 ambos os membros, a gente vai ter o quê? O triplo de g de x é igual a x2 menos 3 mais 5, tá? Então, 3 vezes g de x é igual a x2 mais 2. Aí, para concluir, né, pessoal? A gente vai passar o 3 dividindo, tá certo? É só dividir por 3 ambos os membros. Vamos ter que g de x é igual a quê? É igual a x2 mais 2 dividido por 3. Ok? Aí chegamos ao final deste. Essa aqui, galera, outra questãozinha de função composta, tá? Considerada como nível alto, tá certo? Nível elevado, nível difícil. Ele dá uma função g, uma função afim, tá? Igual a 3x menos 2. E dá f composta com g como sendo essa funçãozinha quadrática. Ok? O que é que ele quer? Ele quer a função f. Bom, o que é que nós vamos fazer?
a gente vai isolar x nessa função aqui, tá certo? Então, daqui nós temos que g de x é igual a 3x menos 2. Então, g de x mais 2 é igual a 3x, ok? Passando 3 dividido, né, pessoal? Então, vamos ter aqui x, invertendo ambos os membros. Vai ser g de x mais 2, tá? Sobre 3. Ok? Aí, pessoal, onde tem x aqui, ó, a gente vai substituir por esse quociente aqui. A gente sabe que f de g de x é igual a 9 vezes x ao quadrado, tá? Então, 9 vezes esse cara aqui, ó, que é o x, tá? Vezes x ao quadrado, ok? Menos 3 vezes x, que é isso. Ok? Mais 1. Aí desenvolvendo, pessoal, o que a gente vai ter? Ó, 3 ao quadrado é 9. Aí o 9 vai cancelar com esse 9 aqui, tá? E 3 dividido por 3 também dá 1. Tá certo? A gente vai ter o quadrado do primeiro aqui, tá certo? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Aí o oposto disso aqui tudinho vai ficar o quê? Menos gx menos 2 mais 1. Ok? Então isso aqui vai ser o quê? G de x ao quadrado mais 4x menos mais 4g de x, tá? Menos g de x, ó, mais 4, mais 5, menos 2, mais 3. Ok? Estamos chegando ao final da questão, tá, pessoal? Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar g de x ao quadrado. Aqui dá mais 3 vezes g de x, que eu vou colocar assim, tá? Mais 3. Quem é isso, pessoal? Isso aqui é f de g de x, tá? Então, o que é que implica isso aqui? Implica que a minha função f de x, né? Aqui é como se fosse o x, não é? Da minha função f. Então vai ser o que? X ao quadrado, né? Tá certo? Como se fosse o x, ó. X ao quadrado mais 3 vezes o x. Tá certo? Mais 3. Ok? Então, descobrimos a lei de formação da função f, que também é uma função polinomial do segundo grau, ou seja, uma função quadrática. Ok? Chegamos ao final de mais um exemplo.